Olá pessoal, estamos voltando com os vídeos do Humano Demasiado Humano. O tema na nossa série de videoaulas mais recente será Guerra Fria. Nesse caso, nós propomos iniciar a discussão com o tema da bipolarização na Guerra Fria, porém terão outros temas como os conflitos, a luta por direitos civis, a descolonização da África e da Ásia e outros. Antes de começar nosso tema, gostaria de indicar para vocês a Biblioteca Virtual do IFAL. É um espaço virtual onde tem diversos livros disponíveis de diversas áreas, não só de história, até de literatura. Então vocês podem acessar pelo link, pelo site bibliotecavirtual.ifal.edu.br. Você usa seu login do Cigar e sua senha de Cigar para acessar. Nessa biblioteca virtual, para esse conteúdo, nós usamos esse livro aí, da Guerra Fria, Nova Ordem Mundial. É um livro bastante interessante porque ele é bem introdutório, dá para você ler tranquilamente, ele não é um livro longo, a linguagem é fácil e ele tem as informações necessárias para você estudar para o Enem. Então, fica a dica da biblioteca, do livro que a gente utilizou. No que diz respeito à Guerra Fria, eu já ia apontar a importância desse tema. Atualmente se discute muito a possibilidade de uma nova Guerra Fria, ou será que estamos vivendo uma nova Guerra Fria pelas disputas geopolíticas entre a Rússia, juntamente com a China, e o Ocidente, liderado pelos Estados Unidos. Disputas que são de cunho muito mais de influência política. No meio do arcabouço dessas disputas, temos a questão da Geórgia e a questão da Ucrânia, dos conflitos da Rússia contra a Geórgia e a Ucrânia, e as disputas comerciais da China com os Estados Unidos. É um conceito controverso, nova Guerra Fria ou Segunda Guerra Fria, nem todos os pensadores concordam com essa discussão, mas é uma discussão necessária, que vocês têm que se apropriar, têm que estudar. A partir de 2018 passou a ser cada vez mais discutido. Eu vou colocar aí um vídeo e alguns links de textos que discutem esse conceito. Vamos lá. Fim da Segunda Guerra, as potências da época estavam exauridas. Alemanha, Japão, Inglaterra, França. Isso deu espaço para que duas novas potências surgissem, no caso Estados Unidos e União Soviética. Apesar de terem terminado a Segunda Guerra como aliados, eles possuíam uma diferença irremediável, que era uma diferença ideológica. De um lado você tinha Estados Unidos capitalista, do outro você tinha União Soviética socialista. Então isso abriu espaço para que o mundo fosse dividido e surgisse o que então hoje a gente conhece como Guerra Fria. O mundo, como vocês podem ver nessa charge que a gente escolheu para colocar aqui, foi dividido em zonas de interesse dos dois lados. Eles brigavam ideologicamente por essas zonas de influência. Cortinas de ferro. Aqui eu trouxe um pronunciamento do ex-primeiro-ministro britânico Churchill na Universidade de Fulton em 5 de março de 1943. Foi ele que criou esse termo, que é muito conhecido quando se fala de Guerra Fria. Uma sombra desceu sobre o cenário, até bem pouco iluminado pela vitória aliada. Ninguém sabe o que a Rússia soviética e sua Organização Comunista Internacional pretendem fazer no futuro imediato, ou quais os limites, se usar, de suas tendências expansionistas e de proseliterismo. De Stettin, no Báltico, até Trieste, no Adriático, uma cortina de ferro foi baixada através do continente europeu. O que ele quis falar com isso? Ele acusa a União Soviética de não deixar que essa ajuda, que a influência dos países ocidentais, dos países capitalistas, na região de interesse da União Soviética. Só que isso é uma via dupla, porque ao mesmo tempo que Churchill acusa a União Soviética de fazer essa cortina de ferro, como mostra aqui nesse mapa, onde mostra a Europa dividida, que foi o local onde havia mais disputas, já que a Europa estava acabada depois da Segunda Guerra, já que foi lá o local do conflito. Em contrapartida, os Estados Unidos também faziam essa cortina de ferro, como a gente pode ver nessa charge aqui,
que eles ironizam falando que é a onda vermelha que vai passar por um local cheio de árvores e de tudo. Então a gente percebe que era uma via de mão dupla. O Churchill acusa a União Soviética de fazer essa corrida de ferro, mas Stalin, que respondeu isso em uma mensagem ao pronunciamento, também acusa os Estados Unidos, esses países capitalistas, de fazer o mesmo. Na verdade, Churchill e seus amigos da Inglaterra e dos Estados Unidos apresentam às nações que não falam inglês um ultimato. Aceitem voluntariamente nosso domínio e tudo está bem. De outro modo, a guerra é inevitável. Ou seja, os dois lados apontavam um para o outro, fazendo a mesma coisa. Por isso eu coloquei o nome Cortina de Ferro no plural, porque os dois faziam isso e os dois apontavam um para o outro para jogar essa culpa. E aí a gente vem para as zonas de interesse que eu falei anteriormente. O que os Estados Unidos faz? No período do... não, essa parte corta. Não vai não! Vamos para as zonas de Ele não interesse vai que eu falei não! anteriormente. Plano Marshall. O que o Plano Marshall era? Era um projeto de ajuda econômica para a Europa. Além dos motivos da Guerra Fria, das zonas de interesse e tudo mais, essa ajuda, esse plano econômico de ajuda, ele tinha outros motivos. Um deles era que não acontecesse o que aconteceu no fim da Primeira Guerra, que foi a crise de 29, porque depois que terminou a Primeira Guerra, nenhum país obteve ajuda um do outro, ficou uma coisa meio que jogada. Então, os Estados Unidos, para evitar uma nova crise ao capitalismo mundial, fez esse plano Marshall, e para que não abrisse espaço para que outros regimes, no caso regimes comunistas, fizessem a mesma coisa. Em resposta, veio o Comecon, Conselho para Assistência Econômica Mútua, que foi uma resposta da União Soviética ao Plano Marshall, onde a União Soviética oferecia ajuda econômica aos seus aliados do leste europeu. Vale ressaltar que o Plano Marshall também ofereceu ajuda aos países do leste europeu e à União Soviética, só que eles recusaram, até porque, se eles tivessem aceitado, os Estados Unidos teriam acesso a toda a documentação e todo o estado que aqueles países estavam. Então, com certeza, a União Soviética recusou. Aqui a gente tem um mapa onde mostra os países que estavam em zonas capitalistas, como vocês podem ver, e do socialismo, o mundo bipolar de 1945 até 1991. Então, o Plano Marshall e a Comecon, além dessa ajuda econômica, era novamente a luta pelas zonas de interesse, por qual ia dominar que lugar. E aí a gente vem para a divisão da Alemanha. Depois que a Segunda Guerra terminou, foi decidido que a Alemanha seria desmilitarizada, que a Alemanha. Depois da Segunda Guerra Mundial, foi decidido que a Alemanha seria desmilitarizada e que ela seria dividida em zonas de interesse. Posteriormente, isso culminou na separação da Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. E aí é onde entra o Muro de Berlim. Estava havendo muita migração do lado oriental para o ocidental. E a forma que a União Soviética entendeu e achou que deveria para controlar essa oscilação seria fazendo o Muro de Berlim, que é o maior símbolo da Guerra Fria. Esse muro foi construído em 1961 e o principal motivo, como eu já falei, era para impedir que a mão de obra passasse do lado oriental para o lado ocidental. E aqui a gente mostra essa divisão. Vamos ver esse mapa aqui. Alemanha. Alemanha, né? Deixa eu só citar como foi separado. Uhum. Não dá pra contar essa parte. Não vai não! Ele não vai não! E aí a gente vem para as disputas ideológicas. Tudo o que acontecia durante esse período, as duas potências acusavam um ao outro. Eles falavam da sua inocência. E era através de quê? Os Estados Unidos usavam a desculpa do perigo vermelho, o comunismo que chegava. Eles retratavam praticamente os comunistas como vampiros que iriam matar todo mundo. Era esse o imaginário que as pessoas tinham e até hoje tem por causa dessa época. Aí eu trouxe aqui esse cartaz que diz: este é o amanhã, América. Este é o amanhã, América sob o comunismo. Capa da HQ, editora Gilda, dos Estados Unidos, em 1947. Então, como vocês podem ver aqui, os comunistas matando a população de lá. Eles retratavam como se eles fossem dominar tudo, matar todos, e isso ajudou para que o imaginário da população
nem pesquisar sobre o que era, eles já tinham medo só em falar sobre o comunismo. E até mesmo se você perguntar para algumas pessoas, quando fala-se comunista, é quase como se fosse um palavrão. Do outro lado, a gente vem o discurso da União Soviética sobre o imperialismo burguês. Nesse cartaz a gente vê que é o cartaz soviético de 1968, que diz: se isso é liberdade, o que é prisão? Então, a maior chave que era usada pela União Soviética era o proletariado. E você vê o proletariado como se estivesse preso e o símbolo do dinheiro, como se os Estados Unidos fizessem tudo pelo dinheiro, tudo pelo nome do capitalismo, explorando todos. Então, tudo que acontecia era usado como atestado de inocência e uma forma de acusar uma potência a outra. Continuando sobre as disputas ideológicas, a gente tem o macartismo, que é a censura e perseguição aos comunistas. Além dos campos ideológicos, de HQs, de cartazes, até no Congresso essa disputa, essa perseguição era fomentada. Foi o caso do macartismo, que o senador Joseph McCarthy iniciou essa caça às bruxas. Quem seriam as bruxas? Os comunistas. Então, qualquer pessoa que fosse contra, que fizesse alguma crítica ao capitalismo ou alguma política dos Estados Unidos eram vítimas de perseguição, terminavam amizades, eram presos, perseguidos. Então foi realmente, como o nome já diz, uma caça às bruxas nesse período. E um caso que ficou muito conhecido nesse período foi o caso dos Rosenbergs. Eles eram um casal de cientistas muito conceituados que foram acusados de vender segredos nucleares, de bombas nucleares, à União Soviética. Apesar de muitas evidências de inocência, eles foram sentenciados à morte e posteriormente foram executados, mesmo com várias provas que atestavam a inocência deles, para vocês verem a que ponto chegou essa perseguição. E cartazes como esse: as faculdades têm que contratar professores vermelhos. Então, todas as pessoas que se mostravam que tinham alguma crítica ao capitalismo ou que se mostrava contra, era perseguido, até os professores, no caso. E vale ressaltar que o cenário cultural foi o mais atingido nesse período, até porque os filmes tinham muitas críticas sobre o que estava acontecendo na época, então foi um dos cenários mais perseguidos nesse momento. Inclusive, Charlie Chaplin foi perseguido nessa época e foi impedido de voltar para os Estados Unidos porque era considerado comunista. E aí a gente vem para outro campo de disputas, para a gente perceber como as disputas aconteciam em todos os lugares. No caso, a gente vem para as competições olímpicas, que foi um dos meios que receber a medalha de ouro era mais uma vitória contra o inimigo, era considerado assim. Aqui a gente tem um quadro de medalhas da época e eu gostaria de chamar a atenção para dois aspectos. Como vocês podem ver, na Olimpíada de Moscou, em 1980, os Estados Unidos não tiveram nenhuma medalha porque eles não participaram. Isso foi uma forma de protesto, meio que uma forma de castigar a União Soviética pela invasão ao Afeganistão. Então, como resposta, eles não participaram da Olimpíada de Moscou. Em resposta, em 1984, nas Olimpíadas de Los Angeles, a União Soviética também não participou, como vocês podem ver, o quadro de medalhas eles não possuíam. Então, como vocês podem ver, por mais que as Olimpíadas estivessem em outros países, o foco da disputa era entre os Estados Unidos e a União Soviética. Além do esporte, era uma disputa ideológica. E aí a gente vem para a segurança. Como vocês já sabem, nesse período o cenário, a indústria armamentista teve grande foco e cresceu bastante, até porque todos esperavam a iminência de uma nova guerra. Então, nesse período, com a União Soviética aprendendo a fazer as bombas atômicas, os Estados Unidos tentaram uma regulamentação internacional para que isso não acontecesse. Só que quando foram analisar essa regulamentação, eles perceberam que era mais uma regulamentação de controle e limites impostos aos outros países do que propriamente uma regulamentação de todas as armas nucleares. Então, os outros países não aceitaram, a União Soviética não aceitou essa regulamentação e, em resposta, os Estados Unidos criam a OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que era uma aliança militar entre Estados Unidos, os países da Europa Ocidental e seus aliados, que era uma forma de proteger suas fronteiras, proteger as zonas de influência que eles possuíam e, para caso de uma guerra iminente, de um conflito iminente, eles já tinham essa organização. Em resposta, em 1955,
é criado o Pacto de Varsóvia, que foi uma resposta da União Soviética, que criou esse pacto com seus aliados, com o leste europeu, e que tinha a mesma função da OTAN, que era essa aliança militar, caso acontecesse o conflito, e para proteger suas fronteiras. E aí a gente vem para os serviços de inteligência e espionagem. Todo mundo já conhece a CIA, todo mundo já assistiu uma série que retrata a CIA, e ela foi criada nesse período. A CIA ela ficava responsável por proteger fronteiras, era serviço de espionagem, eles ajudavam nos conflitos, por exemplo, ensinando guerrilheiros, onde eles tinham zonas de influência. Então era um serviço de espionagem e inteligência. Também, a União Soviética existia um equivalente a isso, que no caso era a KGB, que possuía essa responsabilidade. Ela era, na verdade, multifuncional, porque ela possuía a responsabilidade de cuidar de políticos do país, da população, controlar, ver como estava a população se comportando, e cuidava dos mesmos serviços de inteligência, que o equivalente à CIA, no caso. E aí existe também a Cominform, que era um órgão de informação que controlava os partidos comunistas fora da Rússia. Então eles meio que controlavam para saber tudo o que estava acontecendo, se estava tudo bem, onde eles precisavam atuar de certa forma. E é isso. E aí a gente vem para a corrida armamentista que eu falei anteriormente. No final da Segunda Guerra, o país que era majoritariamente, que tinha mais poder nesse período, era os Estados Unidos, né? Mas como eu já falei, a União Soviética começou a produzir também armas nucleares. Aí vem os Estados Unidos e produz uma bomba de hidrogênio, que possui o poder de destruição maior do que a bomba nuclear jogada em Hiroshima e Nagasaki. A União Soviética não fica para trás e cria a bomba H, que era uma bomba que ela era realizada com uma temperatura que chegava à temperatura interna do Sol, para vocês terem uma ideia do poder de destruição. Então era uma disputa em quem conseguia um objeto de destruição maior. E aqui a gente traz a charge que demonstra o que eu falei anteriormente. Um acusava o outro. Nessa primeira diz A Bomba de Washington, título da charge de Boris Efimov em 1953. É uma charge russa que mostra a bomba dos Estados Unidos sendo mascarada, sendo fantasiada como uma bomba da paz, que no caso é a maior imagem que a gente conhece sobre a paz que os Estados Unidos usavam. Em contrapartida, aí tem outra charge, uma charge francesa, um cartaz francês, A Bomba que Faz Bem, que é um cartaz francês anti-soviético que demonstra a mesma coisa da anteriormente, como se a União Soviética usasse um discurso e, em contrapartida, atacasse. Vamos aqui agora para a corrida espacial. A União Soviética começou a investir sigilosamente nesse campo e em 1957 eles conseguiram o lançamento do satélite espacial Sputnik, que além do marco da corrida espacial, ele significava outra coisa, porque eles poderiam muito bem mandar uma bomba atômica através desse satélite, o que fez com que os Estados Unidos acordassem e percebessem que a superioridade deles nesse campo estava caindo. Em resposta, um ano depois, os Estados Unidos conseguem lançar o Explorer. Em 1959, a União Soviética consegue a nave Luna, que deu a volta à Lua. E enviaram um humano ao espaço. A União Soviética, em 1961, consegue colocar o cosmonauta Yuri Gagarin em voo espacial por 48 minutos e foi um marco muito importante. Em resposta, os Estados Unidos começam a investir maciçamente na NASA e em 1969 eles conseguem enviar 2 homens à Lua, Neil Armstrong, que é o que a gente mais conhece, e Edwin, que foi os 2 homens que conseguiram andar na Lua e colocar a bandeira em solo lunar, que é essas fotos que a gente mais conhece quando se fala desse assunto. E estações orbitais da União Soviética e dos Estados Unidos foram muito colocadas, principalmente na década de 1970. Para a gente perceber que esse período, por mais que fosse um período de conflitos, o investimento em tecnologia, em conhecimentos espaciais, foi muito grande. Então, coisas que a gente utiliza hoje, coisas que a gente conhece hoje, foram investidas nessa época por causa desse conflito ideológico entre essas duas potências. E é isso. Irei falar sobre os modos de vida e começando a falar sobre os Estados Unidos.
como era a vida dos norte-americanos durante o período de Guerra Fria. Começando pelo American Way of Life, que se caracterizava na priorização do sucesso individual, ou seja, a pessoa só teria sucesso, seria feliz como se fosse individual, se fosse individualmente. Não existia a perspectiva de um lado coletivo da coisa. Você teria seu sucesso, mas só seria você e só você. Durante esse período, o consumismo aumentou de forma desenfreada. As indústrias de cosméticos, indústrias de eletrodomésticos, indústria de moda também aumentou a sua produção e tinha um certo incentivo vindo do governo para o consumismo, para o indivíduo consumir cada vez mais. A mulher, dentro dessa sociedade, ela tinha um papel dona de casa. Ela era aquela dona de casa sofisticada e sempre estaria arrumada para o seu marido. E sempre estaria disposta para cuidar dos seus filhos e cuidar da sua casa. Houve também um crescimento de propagandas machistas que afirmavam que os eletrodomésticos que estavam sendo produzidos e consumidos ajudaria a vida doméstica da mulher. Assim, ela teria mais tempo para cuidar do seu marido e da sua casa, mais tempo para se arrumar para o seu marido. O público jovem, ele era chamado, a vida do jovem foi moldada. O que antes era feito um incentivo para as meninas ficarem em casa, estudando e se preparando para o seu futuro marido, enquanto os homens tinham que trabalhar e se alistar no exército, isso tudo foi mudado, foi moldado. Os jovens agora eles se preocupavam mais com a beleza exterior. Com a ajuda do aumento do consumismo, os produtos de cosméticos, por exemplo, eram feitos para as mulheres, as meninas se sentirem mais bonitas. A moda começou a ser desenvolvida de uma forma mais liberal. O que antes era um lado mais conservador, agora era um lado mais liberal. A sexualidade começou a ser vista não mais como um tabu, e como também passou a ser vista como um meio de venda. Foi também a época do sucesso de grupos musicais, como os Beatles e o astro Elvis Presley. Tinham os shows e os jovens iam para esses shows e todo jovem tinha que curtir essa vibe, esse momento mais acelerado, mais jovem, tinha esse incentivo. A propaganda, a publicidade durante esse período da Guerra Fria visava muito para o lado dos Estados Unidos, eram os super-heróis que desafiavam os seus inimigos, que eram vestidos normalmente de vermelho para mostrar que era o comunismo. Eles estavam vestidos para enfrentar o comunismo, enfrentar a ameaça comunista. Aqui é um cartaz do Capitão América que desafia hordas comunistas, que foi em 1954. E desse lado, o retorno do herói, o Invencível Homem de Ferro. Nessa propaganda, que é o retorno do herói, que é o Homem de Ferro lutando contra o Homem Titânio, que era um herói do comunismo da União Soviética. As marcas, os produtos vendidos nos Estados Unidos, eles lucravam em cima do medo da invasão comunista. Tudo era feito e vendido para as pessoas
se protegerem ou ficarem alerta contra uma possível invasão comunista. Durante esse período de Guerra Fria, havia uma segregação racial, principalmente nos estados sulistas, do lado norte-americano, enquanto que, de um lado, as pessoas, os indivíduos jovens e, enfim, os indivíduos brancos, curtiam a vida, tinham casas boas, grandes, com carros, máquinas de lavar, os jovens curtiam os shows de Beatles, de Elvis Presley. Do outro lado, tinha os afro-americanos, que tinham seus direitos civis negados. De questão de emprego e voto era negado. Havia separação de espaço para negro e espaço para branco. E isso acontecia em ônibus e estádios de futebol, enfim. O negro ele tinha que ser revistado ao entrar no supermercado, porque havia todo esse preconceito. E era um preconceito tido por lei. Era uma lei que afirmava a segregação racial. As casas, por exemplo, nos subúrbios, que foi o que mais bombou durante a Guerra Fria, os vendedores, eles afirmavam para os compradores não se preocuparem que não havia a presença de negros ali nas casas, que eles não iam ter que conviver com pessoas negras, não iam encontrar com pessoas negras nas suas casas. Diante de toda essa situação, diante de todo esse ambiente racista, os negros eles participaram de movimentos por direitos civis, temos exemplos do Martin Luther King e os Panteras Negras, mas isso é uma coisa para o próximo vídeo. Estados de bem social, os governos sociais democratas. Os teóricos John Keynes e Gustav Myrdal, eles afirmavam que o Estado ele deveria garantir os direitos sociais para os indivíduos. Direito à saúde, educação, moradia, tudo isso deveria ser garantido pelo Estado, priorizado pelo Estado. Houve um programa de construção de moradias, uma expansão de rede de esgotos e de abastecimento de água. E na Europa, isso foi na Europa e principalmente nos países nordistas, que é a Suécia, Noruega. São péssimos os países. Enfim, os países nordistas, que eles afirmavam que isso seria uma melhoria de vida para as pessoas. E a vida das pessoas ia melhorar porque nos outros países, sem ser os nórdicos, eles visavam muito o sucesso individual, então para eles aquilo não funcionava. O que funciona é o Estado priorizar o bem-estar social do indivíduo. Modo de vida soviético. Stalin ele mobilizou a população para uma reforma social, certo? Houve a manutenção do terror policial e foi investido em empresas de energia, de transporte, enfim, uma indústria mais de base. Teve também uma reforma agrária que teve um ápice de empregos, ou seja, tinha uma grande quantidade de emprego para os soviéticos, mas eram empregos precários. Tinha emprego, mas era um emprego precário, onde não havia tantos direitos e os salários também eram baixos. As moradias eram iguais, só que não era precária. A moradia tinha que ser, você não poderia ter mais do que outra pessoa. Como eu já falei, a criação de milhões de empregos, a taxa de desemprego diminuiu muito, ao contrário dos Estados Unidos, que a taxa de desemprego era muito alta. No lado soviético, a taxa de
desemprego diminuiu. E esse post, esse cartaz, ele mostra que nos países capitalistas a parte do leão é dos exploradores, ou seja, a parte do seu dinheiro vai para o Estado. E Burguesia, vai para a empresa. Vai pra No país empresa. capitalista vai para o Estado. Bom, nos países capitalistas, o dinheiro ele vai para a burguesia. Você trabalhava para sustentar aquela burguesia. Enquanto no governo, para ficar mais fácil de entender, enquanto nos Estados Unidos eles preservavam o sucesso individual, para os soviéticos o sucesso tinha que ser coletivo. Tinha essa propaganda que eu já citei, que a felicidade está no coletivo. Como também tinha uma manipulação de imprensa, ou seja, a imprensa era censurada. Tudo que acontecia dentro do Estado soviético não era divulgado. E tudo que acontecia também do lado de fora também não chegava do lado soviético. Obviamente que tinha as pessoas burlavam esse sistema, mas era uma coisa muito perigosa e se fosse descobrido eles seriam perseguidos. As ciências, as escolas, por exemplo, elas eram do modelo soviético, elas tinham que seguir aquele modelo, aquele exemplo, e a mulher ela passou a ser vista no lado soviético como uma mulher que pode trabalhar. Ela não é vista como uma dona de casa que tem que cuidar do marido e dos filhos. Não, ela sai para trabalhar nos campos e a vida do proletariado era muito incentivada. Eles mostravam que a vida do proletariado era boa, eles eram felizes ali vivendo nos campos e, enfim, com questão do modelo soviético. Tinha a Iugoslávia e o socialismo autogestionário, que eles diziam que iam entrar no modelo socialista, só que cada país ia viver o modelo diante de suas condições. Ele não era um socialismo com uma face mais amigável, separada da União Soviética. O socialismo ele era separado da União Soviética, era vivido de uma forma mais... Eles lutavam mais pela liberdade de expressão das pessoas, contra a censura, enfim. A Primavera de Praga foi um movimento que lutou contra esse socialismo da União Soviética, que procurava ter mais liberdade. Eles tentaram sair do modelo do Pacto de Varsóvia. Só que foi uma decisão que não foi aceita e o que gerou isso, o que gerou essa tentativa de sair da União Soviética, essa tentativa de agir de um modo um pouco mais democrata, gerou o conflito que as tropas do Exército Vermelho invadiram a Tchecoslováquia e matou centenas de pessoas.